começar a nossa entrevista, hoje temos um convidado muito especial, é o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Presidente, que honra, que prazer recebê-lo aqui no Mercado Aberto. Muito obrigada pela presença. Eu queria ouvi-lo, presidente, sobre esse regime de transição que pegou a todos de surpresa de apenas um ano. É um prazo muito curto para as empresas se adequarem a essa nova realidade da jornada de trabalho e dos dias de folga. Como isso vai impactar o setor que o senhor representa, o setor industrial? Bom dia, Amanda. Já como você bem falou, foi pego de surpresa, mais uma vez feito de uma forma assodada, onde nós vamos ter um preço razoavelmente relevante, o qual poderia ter sido evitado. É muito simples entender, Amanda, sem querer ser nenhum dono da verdade. Nós estamos falando em 60 dias após promulgado, ou seja, antes das eleições, prevalecer a redução de 2 horas. Óbvio, isso é para dar um impacto objetivo, que é dar um impacto populista para o processo eleitoral. O que acontece? Em tão prazo curto de tempo, não tem nenhuma empresa que vá buscar uma melhor eficiência para absorver custos. Nenhuma. Pode ser grande, média e pequena. Imagina as médias e as pequenas. Óbvio que tudo isso vai representar o quê? Hora extra, principalmente nos pequenos e nos médios, que já que temos uma situação de pleno emprego, dificilmente poderemos encontrar essa mão de obra, mesmo assim significaria mais custos. O que vai ter que ser feito? Repassar para custo. O que é que nós vamos ver de fato? E aí é mais uma vez importante que não só o trabalhador, como o consumidor entenda isso. Nós vamos ter um processo de 60 dias, um pouco antes das eleições, tem um impacto, que é o que se busca ter, esse impacto eleitoral, mas logo em seguida, ato contínuo, os preços vão aumentar. E vão aumentar coincidentemente com esses 60 dias após a eleição, que é o momento em que o mercado vai se reabastecer com os preços novos, e nós vamos ver, como já vimos em muitos episódios, nesses momentos eleitorais, de benesses, supostas benesses, que no momento seguinte ela impacta na inflação ou impacta nos custos. Isso é fazer uma conquista? Não é. Porque nós temos muita expectativa, completando a sua pergunta, Armanda, é de que nós possamos sensibilizar o Senado dessa situação. Se é uma conquista, por que esse assodamento? Se é uma justiça, por que esse assodamento? Por que 60 dias? Nós temos que fazer isso de tal forma, já que a produtividade no Brasil é tão prejudicada, de uma forma que haja condições de se ir absorvendo esse custo gradativamente. Óbvio que existia na pauta 10 anos, que sinceramente não ia ser viável, mas nós podemos fazer 1 hora por ano, e começando a partir do próximo ano, porque nós temos que ter previsibilidade. Onde é que você vai encontrar mão de obra em 60 dias? Onde é que você vai reajustar todo um orçamento em 60 dias? Isso não é racível. Eu entendo, a sua explicação parece muito lógica e racional, presidente. O senhor acabou de falar em defender 1 hora por ano. A transição defendida pela CNI, portanto, é de 4 anos. Vocês têm uma reunião hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo que eu entendi, às 15h, é isso? À tarde, o senhor, a Fiesp, outros empresários. Quem vai comparecer a essa reunião e o que vocês vão defender junto ao presidente do Senado? Estamos indo, a CNI, a Fiesp, mais vários representantes de setores da indústria brasileira. O nosso objetivo é que essa discussão não seja feita agora, que entendemos de que o Senado poderá fazer isso com a devida parcimônia, com a devida racionalidade, onde nós possamos avaliar verdadeiramente os impactos e como mitigá-los, para que essa seja uma conquista da sociedade. Todos nós, setor produtivo, entendemos que isso deve ser uma conquista com sustentabilidade. Em nenhum momento ouviu-se dizer de nenhum empresário que é contra a discussão, mas uma discussão sem momentos críticos que se tornam nessa fase eleitoral, como em todos os períodos que nós temos. Todos os períodos, independente de qualquer tipo de ideologia, a cada 4 anos nós vivemos essa verdadeira enxurrada de benesses por motivos eleitorais, que a conta fica cada vez mais difícil de ser absorvida no Brasil. Então nós vamos procurar, vamos conversar com o presidente Alcolumbre e, obviamente, depois com todos os senadores, buscar essa lógica que nós estamos explicando, de forma nenhuma. Nós estamos querendo entrar nesse conceito que existe hoje no Brasil de nós e eles. Empreendedor, empresário e colaborador, eles se completam. Um precisa do outro.
que nós temos que fazer de forma coerente, racional, para que isso seja não só uma conquista, mas uma evolução. Temos que levar em conta, olha o que está acontecendo. Nós estamos perdendo a cada mês dezenas de empresas para o Paraguai. Isso tem que ser olhado com lupa. Nós estamos vendo o que está acontecendo. A Argentina aumentou a carga de trabalho. Nós estamos vendo a Alemanha agora está falando em aumentar a carga de trabalho, porque ela precisa competir principalmente com os chineses. E nós podemos comparar nossa produtividade com a produtividade alemã? De forma alguma. Acabamos de vir de viagens da Alemanha, da Itália, agora da China. O mundo hoje é outro. Não o mundo de 1988, quando nós reduzimos de 48 para 44. Não significa que nós não temos que evoluir, mas temos que ter muito mais responsabilidade com as verdadeiras conquistas. É isso que nós queremos. Presidente, não se pode ter... eu só não entendi. Nessa reunião com a Alcolumbre, vocês pretendem defender que essa pauta não seja discutida este ano ou vocês vão defender um prazo de transição maior, de 4 anos, como o senhor disse na primeira resposta? O ponto de partida é que essa discussão não seja feita antes das eleições, para que ela não seja contaminada. Entendendo que temos um ambiente político não favorável, porque existe uma narrativa de que isso realmente é pró-eleições e quem votar contra sai perdendo, eu não vejo dessa forma. Mas, em todo caso, nós vamos trabalhar, conversar, tentar fazer um processo de convencimento, que é uma discussão contaminada antes das eleições. Em não sendo possível, vamos discutir esses prazos de adaptação e como nós podemos fazer, eventualmente, compensação. Veja bem, nós estamos falando em dar benefício efetivo para o trabalhador. Se nós fizermos do jeito que está aí hoje, aprovado na Câmara, nós vamos levar para o trabalhador e para toda a sociedade aumento de preço. Uma inflação que está sendo pressionada pela situação do Irã, nesse momento, com o preço do petróleo. Se nós formos falar sobre esse assunto, por que não podemos falar? Não é a palavra certa compensação, é incoerência. Se nós estamos falando em reduzir hora, independente que seja em 4 anos, independente que seja um ano como está aí agora, por que não, entre 40 e 44 horas, não existir encargo sobre esse pagamento? Para que isso não seja onerado e minimize o efeito sobre os custos que vão ter que ser repassados. A partir da 45ª hora, volta-se a pagar o INSS, volta-se a pagar o Fundo de Garantia, volta-se a pagar os encargos relativos à CLT, mas nessas 40, 44 horas ajudaria muito, mas teria que ser paulatino. Então, essas discussões ficam muito mais fáceis, muito mais fluidas, muito mais racionais, se nós pudermos fazer ela fora desse período eleitoral. Entendi. Eu vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela TV, mas volte logo porque nós seguimos com a nossa entrevista. E para quem segue conosco pelo YouTube, presidente, o senhor tocou num ponto importante. Vocês não estão mais defendendo uma compensação que seria, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Esse debate, de fato, não prosperou. O senhor está dizendo que as horas extras que forem pagas a partir da 40ª hora, sobre essas horas extras não incidam a contribuição trabalhista, é isso? O imposto? Entre as 40 e 44. Porque hoje nós pagamos acima de 44. Se nós estamos buscando equações que minimizam o impacto do repasse dos preços, nós temos que ser mais equilibrados. E essa é a discussão que estamos falando. Então, entre 40 e 44, o que nós pagamos, que significaria como se fosse hora extra, e se paga INSS, se passa fundo de garantia, se tem as férias proporcionais, 13º proporcionais, que hoje é tido como uma relação de média, alguma coisa como 75%, 80% de encargo sobre o valor do salário, se isso minimiza, ajuda bastante a minimizar o impacto dessa necessidade de continuar com essas horas. E vai dar para o trabalhador a mesma remuneração que ele vai ganhar as horas adicionais, e para ele ainda, se não incidir em cargos, ele também não pagaria os 11% mais ou menos, que são do INSS dele. E nós não estamos onerando a folha para não criar um problema maior com a nossa previdência, com nossas equações fiscais que estão por aí. São coisas que a gente só consegue discutir isso sem essa pressão de entregar um pseudo-ganho para as eleições. Entendi. Tente descrever para a gente um pouco, presidente, qual será o impacto nas grandes indústrias que, porventura, já contem com automação, com processos que têm maior produtividade, versus pequenas e médias empresas, que são a grande realidade do Brasil, né? A maioria das nossas empresas são pequenas e médias, pequenas e médias, empregam até 10 funcionários. Como é que será o impacto sobre cada um desses players?
Essas avaliações, esses cálculos, que estão totalmente eles ainda sem ter um consenso. O que é certo, líquido e certo, é que é uma escala. As pequenas vão sofrer muito mais, as médias um pouco menos, mas mais, e as grandes talvez menos. Mas depende de cada setor, de cada peculiaridade que essas negociações coletivas permitiram. Mesmo que digam, não, mas agora o relatório que está aí permite que se analise as especificidades de cada setor. Mas mesmo assim, olha o time que nós estamos tendo. O que vai acontecer nesses 60 dias? Não temos mão de obra. Nesses 60 dias, negociações coletivas, ajuste de produção, toda uma segurança jurídica que foi montada num planejamento estratégico das empresas, é impossível se mudar no caminho, no meio do caminho, no meio do jogo. É você querer mudar todo um time no meio de um jogo. Não estou fazendo uma analogia, talvez um pouco extremada, mas é essa consequência. Então, qual é a única alternativa? Aumentar preço, porque esse custo vai ser aumentado, ou com hora extra, ou com substituição. Não há como dizer, o Brasil, nas últimas décadas, ele perdeu produtividade no setor industrial. Se não é o nosso agro, a produtividade brasileira tinha caído. Manteve-se de uma forma muito pouca, graças ao agro. Então, se a indústria perdeu, e num momento de alta competitividade nos mercados internacionais, onde nós vemos grandes exemplos, como a Alemanha trabalhando para aumentar a carga horária para poder não perder competitividade. Nós com grandes problemas de produtividade e tecnologia que precisamos adequar a nossa indústria, que ficou esquecida a política industrial durante várias décadas. Esse é um fato também. Voltamos a ter política industrial, é um mérito desse governo, temos que reconhecer. É óbvio que ela tem que ser uma política de Estado contínua, como o mundo inteiro está fazendo. Tarifaço dos Estados Unidos nada mais é do que política industrial. E tantas outras proteções que agora essa geopolítica está forçando cada país a cuidar do que é seu. Nós estamos para entrar agora, Mercosul e União Europeia. Como é que nós vamos perder essa competitividade? Olha o Paraguai, olha a Argentina. A Argentina aumentou sua carga horária agora, depois de muita discussão no Supremo Tribunal deles lá e na Argentina. E nós estamos fazendo um caminho inverso e de forma totalmente assodada. O pessoal que nos acompanha pela televisão já está de volta conosco, nossos públicos reunidos. Presidente, como é que foi a interlocução com o Palácio do Planalto? Pela a sua retórica que a batalha na Câmara parece perdida. Na visão de vocês, o mais provável é que esse regime de transição de 1 ano seja aprovado na Casa. Sim, veja bem, como você tem um relatório onde houve uma convergência de entendimento entre o Planalto, a presidência da Câmara e o próprio relator, nós tivemos muitas conversas, vamos colocar as coisas como elas são. Nós interlocutamos bastante com o presidente Hugo Mota, bastante com o relator Léo Prates, não houve com relação a esse tema diálogo com o Planalto, mas com vários outros temas nós dialogamos sempre com o Planalto. Temos que dar a César o que é de César. Teve sempre discussões, um exemplo grande que nós podemos dar foi na época da discussão da MP 1227, onde foi feita uma discussão diretamente com o Planalto e foi resolvido. Nesse ponto, não houve discussão com o Planalto. Tentamos com a Câmara, não foi possível chegarmos minimamente a algo menos prejudicial. Então, o que nos resta agora? Com um relatório pronto e com esse acordo feito com o Planalto dentro da Câmara, é conversar, sensibilizar isso num universo menor de 81 senadores, da real situação com os impactos que vão ser nefastos no curto e médio prazo. Nós não vamos ter uma conquista no curto e médio prazo, porque isso vai repercutir no preço. Nós temos que fazer com que isso possa ser fluido, com que isso possa ser efetivo realmente para a sociedade como um todo. Uma coisa simples que eu costumo dizer, Amanda, quem é do setor produtivo que não gostaria de ver seu trabalhador com mais tempo para si e para sua família, o seu trabalhador com mais tempo para consumir? Nós gostamos de mercado consumidor, nós precisamos de mercado consumidor e todo mundo mostra que se o mercado consumidor interno forte, ele dá sustentabilidade ao desenvolvimento econômico. A Covid foi um dos grandes exemplos. Não houve grandes consumos de serviços, mas houve de produtos que as pessoas ficaram mais disponíveis. Mas tem que ser feito de forma sustentável, não pegando aquele pseudo poder de compra adicional que é absorvido pelo aumento dos preços, que já estão pressionados por uma questão de geopolítica, pela questão do petróleo.
Presidente, houve outras reformas na legislação sobre jornada de trabalho em vizinhos nossos, México, Chile, Colômbia, só que adotaram um regime de transição mais longo. Passado esse primeiro choque que o senhor falou, de curto e médio prazo, o choque de preços, a inflação, é possível que o mercado de trabalho se adapte também a essa nova realidade, como fez na pandemia com o trabalho remoto, por exemplo, se reinvente, invente outras formas e se torne até mais produtivo, porque esse é um dos argumentos do pessoal que defende o fim da escala 6 por 1 imediatamente, o trabalhador ter mais saúde mental, mais tempo para sua família, e isso tornaria mais satisfeito no ambiente de trabalho e mais produtivo. As narrativas, Amanda, sempre existem, tudo é possível. O ser humano é naturalmente se adapta a tudo. É a famosa lei de Darwin. Ele vai se adaptar. Mas a que preço? A que custo no momento que o Brasil e a economia do Brasil passa? Essas coisas que tem que se botar na mesa, tem que se calcular, tem que se ponderar e ver o step by step, ou seja, qual o passo a passo que nós devemos fazer para que isso não seja mais impactante ou que isso não seja perdido como um benefício. Olha que nós tivemos, mesmo no exemplo da Covid, uma série de trabalhos passaram a ser remotos e agora, durante muito tempo, nós temos várias discussões desde de legislação trabalhista para que possamos regularizar melhor, regulamentar melhor esses trabalhos remotos, até aqueles muitos que estão voltando para o ambiente de trabalho, porque até mesmo o trabalho remoto, existem narrativas, não estou julgando aqui qual é o argumento certo, qual é o argumento errado, de que trabalhos remotos também não ajudam a socialização do indivíduo no seu ambiente de trabalho. Então, nós temos vários impactos e tudo é um processo de aprendizado. E, de fato, nós hoje estamos carentes de mão de obra. Não é porque falta, é porque não estão disponíveis. Nós temos que fazer um verdadeiro programa racional e equilibrado de volta desses benefícios sociais para que o ser humano se reintegre à força de trabalho. Porque, afinal de contas, o trabalho dignifica ou não dignifica o ser humano? Ela não é a melhor forma de você integrar o ser humano à sociedade, com ele se sentindo útil, se sentindo remunerado? E mais, por que o trabalhador brasileiro precisa de fato? De fato, sem nenhuma narrativa. Precisa de renda. Precisa de renda. O Se senhor essa renda acha, aumenta, presidente, que os benefícios sociais retiram as pessoas da força de trabalho, retiram trabalhadores? é estatística, Amanda. Os benefícios sociais, sem um devido controle, sem devida programação do day after, ou seja, do depois, nós hoje temos, de fato, muito pouca gente procurando emprego e muitos estados. Justifica você ter mais estados com beneficiários de Bolsa Família do que de carteira de trabalho assinado. Isso, por si só, mostra que tem algo errado. Isso não se justifica. Nós temos que fazer um trabalho de inserir. Justifica que nós fomos hoje o Brasil teve, digamos assim, entre aspas, a sorte ou a felicidade de ter tido uma imigração muito grande de venezuelanos. Você tem empresas, indústrias que têm 10% do seu pessoal de venezuelanos. Esses venezuelanos querem voltar para sua terra natal, é natural, com uma possível mudança de regime lá. Como é que nós vamos ter? Então, nós temos que inserir, requalificar esse pessoal, que eles se sintam integrados efetivamente no ambiente social, no ambiente de trabalho. E hoje, e são os números, não sou eu dizendo, hoje nós temos mais ou menos, na informalidade, um número crescente. Essa 6 por 1, do jeito que está aí, no primeiro e no segundo momento, tende a aumentar a informalidade, porque as pessoas vão querer mais renda. Tendo mais tempo, uma grande parte dessa força de trabalho que hoje vai ter talvez 4 horas a mais, elas vão compensar essas 4 horas de algum trabalho adicional ou alguma informalidade para poder buscar o que mais querem, renda. E se essa renda for comprometida, essa renda que seria indiretamente pela redução da jornada, for comprometida pelo aumento dos preços, cadê o benefício? Vai se trabalhar mais. Muito bom, presidente Ricardo Alban, da CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre, ficamos em contato. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.